Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu enfatizo a participação porque os que ficam até o fim compartilham, dão like ou dislike e, de alguma maneira, enviam mensagens após a gravação, enviam mensagens para o canal, formulando perguntas ou complementando algum comentário ou até fazendo críticas. E isso faz com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. Bom, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos vivendo os dias posteriores, imediatamente posteriores ao Natal, entre o Natal e o fim do ano, que continua sendo dias caracterizado por muitas festas, e o espírito natalino parece desaparecer logo no dia 25, não é nem depois do Natal, né? Porque as comemorações do Natal, os festejos, são no dia 24 de dezembro, e no dia 25 parece que já esquecemos o Natal e já nos voltamos para uma festa secular, uma festa com banquetes, comidas, bebidas, com diversas formas de diversão, também com o congraçamento de famílias, de amigos, e com alguns cultos. Mas o Natal não deveria desaparecer. O espírito natalino é o espírito do cristianismo. E se o espírito natalino desaparece, significa que o cristianismo também desaparece. Então, me ocorreu fazer um estudo sobre o pós-natal. É o título que eu dei ao texto que eu costumo fazer, para que os que acompanham o nosso estudo possam ler antes ou depois desse momento em que nós nos reunimos pela internet, nas manhãs de domingo. Para quem lê antes, chegar ao estudo com algum raciocínio, alguma ideia sobre o que vamos dizer, e para quem não leu antes, possa ler depois, para sedimentar melhor as considerações feitas nesse estudo para quem participa ao vivo. E para quem não participa nos domingos, não, por algum motivo não pode ou não é a sua prioridade, possa tomar conhecimento do estudo de hoje, vendo o texto que eu envio por e-mail ou por WhatsApp para as pessoas das minhas listas de endereços eletrônicos. Então, quando escrevemos o texto sobre o pós-natal, ou seja, o que vem depois do Natal, nós lembrávamos que as festas religiosas em geral, como é a Páscoa, como é para os católicos a Semana Santa, como é o Ramadã para o Islã, as festas religiosas têm um sentido de rito. Elas se constituem num ritual. Né? E os ritos, em geral, existem diferentes ritos. Existem ritos de afirmação ou de confirmação. Digamos, a cerimônia de casamento é um rito de afirmação. As pessoas estão dizendo para aquele casal que eles agora estão casados e é uma fase nova e diferente da vida deles. Aquele rito também diz para a sociedade em redor: olha, esse casal aí agora é casado. Olhem para eles como quem olha para casados. Né? Então, mas também existem os ritos de negação ou de inversão. Aquelas festas mundanas, como no carnaval, quando o homem se veste de mulher, aquilo é um rito de inversão, invertendo os papéis sociais de uma sociedade que tinha papéis sociais masculinos e femininos, e que hoje é criticada como binária, por ter dois papéis. Mas já existia dentro dessa sociedade a ideia de inverter os significados da realidade. E as festas religiosas, como rito,
elas têm o significado de afirmar ou reafirmar a fé daquela confissão religiosa. Então, a festa de Natal é uma festa de afirmação ou reafirmação do cristianismo, do espírito cristão. Bom, por quê? Porque os ritos, quando reafirmam o quê? Reafirmam crenças, valores, costumes, identidades e congregam pessoas. E é de grande importância o fato de que congregam pessoas. Quando as pessoas se reúnem para uma festa natalina ou para uma outra festa religiosa, elas se congregam. E é importante que elas se congregam porque, ao se reunir, ao participar, ao compartilhar a fé umas com as outras, elas se apoiam e podem, inclusive, exortar ou admoestar umas às outras. Né? Uma exortação é um apelo. Faça assim, ou não faça assim. E uma admoestação é uma advertência. Olha, isso tem consequências. Olha, cuidado com isso. Então, a festa natalina, ela permite que as pessoas se congreguem. Exatamente na hora da festa não é hora de admoestação, nem mesmo de exortação, mas não deixa de funcionar como uma exortação e um apelo para o avivamento, para um aprofundamento da fé, ou para lembrar que existe uma fé, para que não nos tornemos frios, para que não nos tornemos indiferentes. Então, esse é o sentido do rito que toma a forma de festa religiosa. Mas tudo suscita debate no campo teológico. Como, em geral, no campo dos valores, no campo das ideias, não é só em teologia que tudo vira debate. E também em filosofia, em sociologia, em direito, em história, em antropologia cultural, tudo vira debate. Então, vamos nos debruçar um pouco sobre quais são os principais debates, ou alguns dos debates que incidem sobre a festa natalina. Então, como festa da cristandade, os debates dizem respeito ao fato de que o cristianismo é uma relação pessoal entre criatura e criador. E quando a Bíblia diz que é uma relação pessoal, ela está dizendo que não é uma relação de um grupo. Não é, como os judeus pensavam, uma relação entre Israel e Deus, os filhos de Abraão e Deus. Jesus vai dizer, até dessas pedras, o Senhor pode suscitar filho de Abraão. Então, não era uma relação entre Israel e Deus. Embora ainda hoje tem muita gente que diz, os críticos do cristianismo e do judaísmo dizem, não, o Deus de vocês era um Deus tribal. Não, não era. Porque lá em Abraão já está dito, da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, não era uma relação só com Israel, mas com todas as relações da terra. E sendo uma relação pessoal, não sendo uma relação de uma nação, de uma etnia, de um povo, de um grupo identitário. Eu ressalto grupos identitários, porque agora eles estão na moda. Né? Então, é uma relação pessoal. E é uma relação intermediada pelo Messias. Messias, em hebraico, em grego, é Cristo. Mas, então, estamos no Natal, festejando uma doutrina que oferece um mediador entre Deus e os homens. O mediador que é Cristo, estamos rememorando o papel de Cristo e cultuando Cristo. No dia, e no dia seguinte, e no pós-natal, né? Os ritos correm o risco de se tornar uma ação mecânica, uma ação automática. Então, alguém pode proferir uma oração, sobretudo essas orações decoradas e repetidas na forma de reza,
enquanto presta atenção em outra coisa. Né? Tem aquela anedota do sujeito que fazia uma reza contando contas de um cordão cheio de contas, cheio de bolinhas, né? E ele dizia a primeira frase e as outras contas ele rapidamente saía dizendo essa é igual àquela, essa é igual àquela, essa é igual àquela. Quer dizer, mecanizou e automatizou aquele tipo de rito, porque aquilo deixa de ser uma oração para ser um rito. Ou como a pessoa que se benze, quando passa diante de uma edificação, de uma igreja, se benze, ele pode fazer aquilo automaticamente. Né? Então, o rito em forma de festa religiosa também pode se banalizar, pode virar um movimento autônomo, mecânico. E aí é preciso lembrar que o Messias que estamos comemorando veio nos salvar da morte, porque estava escrito lá no Gênesis: não coma do fruto da ciência do bem e do mal, se você comer, você vai morrer. Muito bem. Está lá em Gênesis, nos capítulos 2 e 3, tem essa advertência, tem a história da queda, quando o casal come do fruto da ciência do bem e do mal, e tem as consequências. E que morte era essa? Porque o casal comeu do fruto e ficou vivo. Então, não era morte biológica. Então, que morte era essa? Era morte espiritual. E o que era essa morte espiritual? Era a separação entre a criatura e o Criador. E como é que se deu essa separação? Ora, aí é preciso nós nos debruçarmos sobre o significado do que era essa relação que foi rompida. Essa relação entre criatura e criador, que foi rompida quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, era uma relação que é descrita na linguagem bíblica como um paraíso. Desfrutar dessa relação era viver num paraíso. Então, um apartado do nosso texto tem o título O Significado do Paraíso. E qual era o significado do paraíso? Muitas pessoas entendem que era viver sem trabalhar. Até porque vai ter uma passagem do Gênesis que diz: ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Opa, então se você vai ganhar o pão com o suor do rosto, o trabalho é uma maldição depois da queda, em consequência da queda. E não é bem assim. Né? Por que não é bem assim? Porque lá em Gênesis, nós temos, no capítulo 2, no versículo 15, nós lemos que o homem foi encarregado de guardar e cuidar do jardim. Guardar e cultivar o jardim. Ora, montar guarda e cultivar não é ociosidade. Não descreve uma ociosidade. Então, havia trabalho, sim, e não era maldição. Né? Então, o que foi perdido? O que foi perdido foi a relação da criatura com o Criador. E por que essa relação era considerada um paraíso? Ter essa relação era considerado viver num paraíso. Primeiro, porque não tinha culpa. Porque essa relação era uma relação de tutela. O Criador cuidava das criaturas e decidia por elas e orientava e elas seguiam. Por que elas seguiam? Porque não formulavam juízo próprio. É como se você vivesse num lugar e aí você não, você vai escolher, você vai cultivar o jardim. Então, onde é que eu vou plantar? No terreno baixo ou no terreno alto? Se eu plantar num terreno baixo, a cheia pode destruir minha plantação. Se eu plantar num terreno alto, se não chover bastante, o terreno alto fica seco, vou perder minha plantação. Ele não fazia essa escolha. Ele tinha uma relação direta com o Criador que dizia: plante aqui ou plante ali. E se ele seguisse, dava certo. E tinha um fruto, e ele queria: eu devo comer esse fruto. Tem fruto tóxico. Há poucos dias eu vi
uma informação de um fruto na Austrália que tem um veneno poderoso, estricnina, e é esse o nome da fruta. Se a pessoa der uma mordida, já sofre sérias consequências com apenas uma mordida. Então, digamos que o homem tinha que, eu vou comer desse fruto ou não vou? Ele não fazia escolhas, ele não formulava juízo. O Criador o orientava, coma, pode comer que não vai lhe fazer mal. Ou não, não coma não, que isso aí é venenoso. Isso aqui era o paraíso. Então, não haveria conflito interpessoal. O casal e os filhos não iriam ter conflito, porque as decisões que levam a conflitos são resultantes dos juízos que nós fazemos. Quando é que um casal tem um conflito? Quando um dos cônjuges formula um juízo diferente do juízo formulado pelo outro cônjuge. Um acha que o casal deve tomar um determinado procedimento e o outro acha que deve ser diferente. Por quê? Porque eles estão formulando juízos pela própria cabeça. Mas, até a queda, o casal primordial não formulava juízo. Seguia a orientação do Criador. Então, isso era um paraíso. E por que o paraíso foi perdido? Porque o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Que fruto é esse? Eu não sei por que apareceu, se divulgou e se popularizou que a queda tinha sido o casal passar a ter vida sexual ativa. O que é um absurdo. Porque antes da queda, está escrito lá no Gênesis que o casal deve se multiplicar e encher a terra. E certamente não era comprando menino em prateleira de supermercado. Então, ter vida sexual ativa não estava proibido. Até porque o Criador não ia criar pessoas com um aparelho reprodutivo, não ia criar uma espécie sexualmente que se reproduz sexualmente e proibir o uso dessa função. Então, e fruto da ciência do bem e do mal não sugere isso. Fruto da ciência do bem e do mal é claramente uma alusão a um juízo moral. Então, o casal passa a formular juízo moral. E por que isso é morte, no sentido de separação de Deus? Ora, eu tenho repetido aqui em outros estudos uma conversa que eu tive com uma criança que alguém soprou no ouvido dela que o mundo tinha muito sofrimento, como é que Deus era bom e tinha sofrimento no mundo, né? Dessas pessoas que gostam de botar Deus no banco dos réus. E eu disse para ela, olha, ela devia ter uns 4, 5 anos. Eu digo, onde é que você mora? Na casa Ela disse que morava na casa dos pais, eu não lembro as palavras que ela usou. Se usou casa do papai ou casa da mamãe, mas era a casa dos pais. E se eles cuidam de você, eles cuidam. Mas imagine que você brigue com ele. E diga, eu não quero mais morar com vocês, eu não quero mais o cuidado de vocês, para os seus pais. E saia de casa. Você vai sofrer se você for morar na rua, né? E ela compreendeu. Mas foi isso que a humanidade fez. Foi isso que aquele casal primordial, na linguagem bíblica, fez. Ele saiu da casa do pai. Que casa do pai era essa? Era uma relação em que o Criador tutelava e tutor protege. Comer do fruto da ciência do bem e do mal foi dizer, eu não quero mais a sua orientação, eu mesmo vou me orientar. E é claro que aquela criança que saísse da casa do pai e dissesse, eu não quero mais conversa com vocês, eu vou viver a minha vida, ela estaria rompendo relações com os pais, ela estaria ofendendo os pais. Né? E isso aí, esse rompimento de relações da criatura com o Criador, é uma morte espiritual. E o homem comeu e morreu. Morreu porque perdeu essa relação, perdeu essa proteção e passou a sofrer consequências, porque passou a formular juízos errados. E um dos significados da palavra pecado é errar o alvo.
quando o homem come do fruto da ciência do bem e do mal, chamando a si formular juízo, ele erra e sofre consequências. Então, o que o Criador faz não é ficar furioso, como algumas pessoas pensam, que amaldiçoou o homem. Tanto não ficou furioso que o homem, quando os olhos do homem se abriram, porque ele aprendeu a ter senso crítico e escolheu formular análise crítica, a primeira crítica que ele fez foi dele mesmo. E viu que era imperfeito, que na linguagem bíblica aparece como dizendo: o homem viu que estava nu. Que nudez foi essa que ele viu? Ele não era cego. A nudez física, a nudez do corpo, é claro que ele conhecia. A nudez que ele passou a ver foi a nudez das imperfeições morais. Então, ele viu que estava nu, ele viu que errava. E isso causou mal-estar, porque ele passou a ter autocrítica. E tanto tinha autocrítica que foi fazer agasalho com folha de figueira. E o Senhor tanto não ficou furioso com ele, que foi fazer agasalhos melhores para ele. E foi fazer agasalho com pele de animais. Então, foi cuidar dele, apesar dele não querer mais esses cuidados. Apesar dele ter dito: deixar que eu tomo conta de mim mesmo, comendo do fruto da ciência do bem e do mal. E tanto amou essa criatura rebelde que logo prometeu uma salvação para ela, dessa morte espiritual. E nós lemos lá em Gênesis 3:7, né? Gênesis 3:7 tem lá que o homem viu que estava nu. E mais adiante, nós vemos que o Senhor cozeu agasalhos com pele de animal. Ou seja, tratou de uma salvação para essa morte espiritual. E vai prometer, e vai se dirigir à serpente, dizendo que, como nós vemos em Gênesis, que a mulher, a descendência da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. A descendência, a semente. Não é a mulher, é a descendência dela. Alguém que seria nascido de mulher. E a serpente ia morder o calcanhar da descendência da mulher. Essa promessa que se cumpriu na cruz. Né? Porque o Salvador, enviado para esmagar a serpente, esmagou a serpente lá na cruz. Como é que ele esmagou a serpente? Chamando a si as consequências dos nossos erros. Se chamou a si as consequências dos nossos erros, frustrou o propósito da serpente, que era destruir a criatura do Senhor. Então, esmagou a serpente. Mas a serpente lhe mordeu o calcanhar, conforme a promessa feita lá no livro de Gênesis, nos capítulos que eu indiquei há pouco. Então, nós temos o cumprimento dessa segunda parte da profecia, porque a serpente mordeu o calcanhar do Messias na cruz e ele morreu. 3 dias depois ressuscitou, mas na hora morreu. Né? Então, nós temos uma festa que rememora tudo isso. E essa festa, dentre as vários debates, há os que fazem algumas críticas equivocadas e dizem, bom, uma das críticas é a seguinte. Né? Bom, a festa romana que antecedeu o Natal, porque na Bíblia não tem
na Bíblia não tem festa de aniversário. E até tem 2 festas de aniversário. Não tem, talvez porque o aniversário é como que um culto à pessoa do aniversariante, o que seria uma coisa antropocêntrica, botar o homem no centro. Então, na Bíblia só tem 2 festas de aniversário, uma é de Herodes e outra do faraó. Mas vamos ver isso daqui a pouco. Né? E os 2 eram ímpios. E as 2 festas são narradas junto com alguma tragédia, com alguma coisa muito ruim, com algum assassinato. Herodes manda matar João Batista numa festa dessa. E o faraó, na hora de uma festa dessa, faz uma coisa muito ruim também. Né? Então, nós vemos que tem as críticas. A primeira delas diz: Natal é uma festa secular, virou uma festa secular e é consumo. Por que é consumo? Porque você dá presente, troca presente, e presente significa que alguém fez compra, e compra é consumo. Né? E o presente, da iniciativa de quem presenteia, ou a pedido de quem recebe presente, as crianças fazem pedidos, e as crianças pedem coisas que seriam resultado de uma tendência ao consumo. Pedem coisas, muitas vezes, que são desnecessárias ou que são consumo supérfluo e que são chamadas de consumismo. É uma das críticas. Né? Mas não me parece que isso deslegitime, tire a legitimidade de uma festa que evoca o cristianismo e que procura avivar e preservar as tradições cristãs. Porque o fato de que existam desvios de conduta numa prática não descaracteriza uma prática. Se fôssemos aceitar isso, derrubávamos tudo, porque não tem nenhuma prática no mundo que não tenha desvio. Porque todas as práticas sociais, sejam elas de caráter religioso ou secular, são feitas por pessoas imperfeitas. E as pessoas imperfeitas desviam os objetivos das práticas, sejam elas ritos ou procedimentos de outra ordem, de outra natureza. Então, uma segunda crítica é que o Natal tem origem numa festa pagã. Primeiro, porque aniversário já seria próprio do paganismo. Só quem aniversaria na Bíblia é ímpio. Segundo, porque o Natal propriamente, no dia 25 de dezembro, foi oficializado pelo imperador Aureliano. Aí já era o Império Romano que estava tornando o cristianismo uma coisa oficial. E aí, já antes mesmo de essa oficialização ser decretada, mas já havia já haviam tratativas nesse sentido, porque o Império Romano já estava em crise. A decadência do Império Romano não foi súbita, mas ele já aí Aureliano é um imperador já no século III da era cristã. E no século III já tinham alguns sinais bastante expressivos de decadência do Império Romano. E aí o imperador decreta a oficialização do Natal. Mas ele não decreta por um espírito cristão. Ele não estava imbuído de espírito cristão quando decreta. Ele decreta o dia 25 de dezembro, tentando apaziguar as relações entre a parcela do Império Cristão que tinha se convertido, do Império Romano que tinha se convertido ao cristianismo, com as outras parcelas do Império Cristão que seguiam diferentes deuses do paganismo. E, para evitar conflito interno do Império, que enfraquece, conflito interno enfraquece qualquer poder, então ele diz, vamos apaziguar. Então, olha aqui,
Dia 25 de dezembro era a festa de um culto pagão ao deus Sol, que eles chamavam Invencível Sol, porque era o solstício de dezembro, era inverno, a transição entre outono e inverno, e o tempo muitas vezes encobria o sol, uma época de nuvens, e muitas vezes essa cobertura desaparecia, o sol voltava a brilhar. Então, eles entendiam que nessa transição aí era oportuno cultuar o sol, porque havia muito animismo entre os pagãos. Animismo é uma forma de culto, de crença e culto a seres inanimados, como o sol, as estrelas, as árvores, os rios, ou animais. Ainda hoje, no politeísmo hinduísta, na Índia, o boi, o macaco, inúmeros animais são considerados divinos. E havia no Império Romano um grande culto ao Deus Sol. E aí o imperador espertamente disse: olha, o Deus Sol e o Cristo dos cristãos, o Cristo é a luz do mundo, né? E o Sol é a luz do mundo. Então, vocês estão cultuando o mesmo Deus, né? É uma forma de promover um certo ecumenismo, né? E também porque tinha outras festas nessas metades aí, ou pouco depois da metade do mês de dezembro. Inclusive, tinha uma festa, né, a chamada Saturnália, em que as pessoas trocavam presentes e faziam banquetes, e comiam e bebiam. E aí junta a Saturnália com a festa ao Deus Sol e o cristianismo, tudo junto e misturado, vamos fazer o Natal. E aí os críticos dizem: olha, estamos paganizando o cristianismo e tal. Me parece equivocada essa crítica, porque se você perguntar a uma pessoa na rua: olha, Natal, você festejou o Deus Sol? Ela vai dizer: o quê, rapaz? Conversa é essa? Que Deus Sol é esse? Nunca nem ouvi falar nisso. Então, e a Saturnália? Sabe o quê, rapaz? As pessoas nem sabem que houve esse esforço de criar um apaziguamento político, um interesse político nisso. Nem sabem de Deus Sol, nem de Saturnália, nem coisa nenhuma. Né? E, portanto, não há uma paganização do cristianismo se as pessoas não estão cultuando o Deus Sol no Natal, nem estão cultuando a festa da Saturnália. Bom, Saturno, né? A festa do Deus aí era Saturno. Então, vimos que essas críticas padecem de razão. Falta razão, falece razão a essas críticas. E já comentamos aqui que a festa aniversário do Herodes é o assassinato, conhecido como, ou está misturado com o assassinato de João Batista. Então, vamos para o Natal e o dia seguinte. Já vimos o Natal, mas é preciso ver. Por que o dia seguinte? Porque se o Natal é importante, e é, porque é um rito que ajuda a preservar, até mesmo para aqueles cristãos culturais. Cristão cultural é uma expressão que dão para alguém que não é cristão de jeito nenhum, mas quer aproveitar os valores morais do cristianismo. É aquele sujeito que diz: não, o cristianismo foi uma boa coisa, porque deixou valores morais, porque prega o amor. O Cristo não é filho de Deus, o Cristo não era divino, e nem é nosso Salvador, e nem nós precisamos de Salvador, mas ele dá uma boa orientação, ele prega o amor e o perdão e tal. Isso é o cristianismo cultural, que é um ateísmo que procura explorar valores do cristianismo para se apresentar como bonzinho. Né? Então, ou aquela pessoa que procura
anestesiar a própria consciência, principalmente pessoas que foram, muitas vezes, criadas numa igreja cristã e se afastaram, e dizem, não, eu não rompi, eu não abandonei, eu continuo sendo um cristão cultural. Né? Então, os cristãos culturais, eles não jogam fora a tradição natalina, os valores morais que o cristianismo preserva nas suas festas religiosas. Então, e os cristãos autênticos? Vamos chamar de cristãos sinceros, ou cristãos conforme a revelação bíblica. Esses também cultuam um Natal como um rito que preserva a tradição, aviva a crença, congrega irmãos. Então, já vimos que o Natal está legitimado por essas razões. E agora, o que é que precisamos pensar? Precisamos pensar numa forma de evitar que esse rito se banalize, se secularize e se transforme numa festa secular. Uma festa onde se come e bebe e troca presente, como nas festas a Saturno, as saturninas. Então, o que fazer para evitar isso? Ou o que fazer para aproveitar o potencial de avivamento, de rememorizar a doutrina dos evangelhos e a crença nos evangelhos? Bom, aí é pensar em prolongar o Natal para o dia seguinte. Que o dia seguinte não seja apenas uma ressaca da festa, mas uma continuidade da festa. E para isso é preciso lembrar que se o Cristo reconcilia a criatura, e como aquela criança que teria saído da casa do pai, brigada, rompida com o pai, alguém reconciliasse essa criança com os pais. Essa reconciliação é o caminho de volta para o paraíso perdido. Que paraíso era esse? Não era aquele lugar onde a pessoa vive sem trabalhar. Era um lugar onde a criatura tinha intimidade com o Criador. Era orientada e protegida por ele. Mas está dito lá no Gênesis que o Senhor colocou dois querubins com espada flamejante na porta do paraíso. E o homem foi expulso do paraíso e não pode voltar. Não pode voltar por seus próprios meios, mas conduzido pelo Messias pode. Então nós podemos voltar ao paraíso. Então, quem aceita a Cristo, faz uma profissão de fé, já está de volta no paraíso? Calma, peraí, vamos devagar. Ainda não. Né? Quem aceita o senhorio do Messias, aceita ser conduzido pelo Messias. E quando faz isso, está renunciando ao fruto da ciência do bem e do mal. Ou seja, está seguindo o conselho que Salomão também dá. Não te estribes no teu próprio entendimento. Lá nos provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento significa dizer, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, que é o próprio entendimento, que é o juízo moral. Então, ao fazer essa renúncia, o homem volta a aceitar a tutela do Senhor. Isso vamos ver, inclusive, uma antinomia, né? Uma contradição. Antinomia e contradição. Toda doutrina extensa, grande, ela tem coisas que podem parecer contradição. No direito, por exemplo, tem muito isso.
E aí os juristas dizem, espera aí, a Constituição não tem contradição. As contradições dela são aparentes. E aí o nome usado pelos doutrinadores, em vez de contradição, é antinomia. Então eles dizem, o direito só tem antinomia aparente. Isso vale para a Bíblia. Isso vale para o cristianismo. Então tem contradições aparentes. Se você examina, não é contradição. Então, você aceitou a Cristo, então devia estar de volta imediatamente ao paraíso, porque agora você está renunciando à ciência do bem e do mal. E aceitar a Cristo não é apenas dizer que acredito nele. É dizer que acredita que, sendo guiado por ele, aceitando que ele guie a sua vida, dirige a sua vida, você ganhará de volta aquela vida que você perdeu ao morrer espiritualmente, quando comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Então, mas você se converte, aceita Cristo e não passa a viver num paraíso. Pelo contrário, o próprio Cristo avisou, olha, na vida tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Então, tem aí uma aparente contradição e vamos nos debruçar sobre isso no próximo domingo, porque é a parte mais densa desse nosso estudo, que exige uma reflexão maior. Né? Posso adiantar que a contradição é aparente, porque a promessa se cumpre quando nos tornamos nova criatura. Porque ao aceitar o senhorio do Salvador, estamos renunciando ao fruto da ciência do bem e do mal. Estamos seguindo a orientação inspirada por Salomão, que diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, vomite o fruto da ciência do bem e do mal. E ao fazê-lo, iniciamos uma caminhada que vai nos levar à condição de nova criatura. E a nova criatura não formula juízo da sua própria cabeça. Porque nós não conseguimos parar de fazer isso. Por isso é que quem aceita Cristo não se torna perfeito. Por isso é que nós todos erramos. Por isso, sabendo disso, é que o Evangelho traz. É uma boa notícia. A palavra Evangelho seja boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia é que nós não... Quem se coloca sob a proteção do Messias, que arca por ele mesmo com as consequências dos nossos erros. Então, quem se coloca sob essa proteção se torna nova criatura. Ah, mas é subitamente? Não. E como é essa nova criatura? Tem aquele simbolismo de você mergulhar nas águas, simbolizando que foi sepultado o velho homem, e emergir, simbolizando que nasceu de novo, que é um novo homem. Então, que novo homem é esse? É perfeito ou não é perfeito? Aí temos uma contradição aparente, porque ele é um novo homem, mas não é perfeito. Tem os mesmos erros do velho homem? Tem. E como é isso? Por que é só aparente? E aí eu volto, e a repetição é necessária e é importante. A própria Bíblia sempre repete inúmeras vezes tudo que ela diz. Né? Então, eu sempre repito uma figura de linguagem com a porca e a ovelha. Lembrando que o velho homem é a porca que gosta da lama. O novo homem é a ovelha, que não está isenta de se sujar. A ovelha também se suja. Mas não é da natureza dela procurar a lama, se sentir bem na lama. Ou uma outra figura de linguagem, lá do Novo Testamento, que diz que o cão, o cachorro, né, volta ao próprio vômito. Então, se o homem vomitou o fruto da ciência do bem e do mal, não coma de novo. E o que a nova criatura faz é vomitar e não ir atrás do vômito de novo. Como é que ele faz isso se ele continua errando? Ele erra, mas não volta a comer o vômito do fruto da ciência do bem e do mal. Ele tem consciência do erro. E aí é que entra toda a doutrina
paulina sobre arrependimento e perdão e essas coisas todas que nós vamos ver no próximo domingo. Reiterando aqui o apelo para que os que ficaram até o fim também compartilhem e enviem mensagens orais ou escritas, formulando perguntas ou complementando informações ou formulando críticas. E advertindo ou lembrando que vamos encerrar a gravação, mas vamos manter a sessão desta sala, eles chamam sala esse momento, que a tecnologia digital permite reunir pessoas à distância. Então, vamos continuar uma conversa não gravada, para que as pessoas fiquem mais à vontade, podendo falar coisas que elas talvez não gostassem de dizer se fosse para a internet, se fosse para o YouTube, se fosse ficar aí pelo mundo. Então, muito obrigado. Até o próximo encontro para os que não estão presentes no momento aqui ao vivo. E vamos continuar. Eu gostaria de ouvi-los em seguida, quando for encerrada a gravação. E é o que estamos fazendo agora, para que iniciemos o diálogo.